cruzo-me com este artista todos os dias que venho trabalhar de bicicleta e cumprimentamos, porque bom ciclista cumprimenta-se. Olhem as minhas amigas. Eu acho que a maior parte das esposas não gosta que o marido faça amizade com vacas, por isso a minha mulher deve ser a única esposa no mundo que não se importa que eu ande no meio de umas boas vacas. Vamos lá ao que interessa. Pega numa tábua ou então usa uma base mesmo muito firme e o mais plano possível. Tu vais te sentar em cima dela, por isso de preferência que ela esteja abaixo do nível dos joelhos. Pega em algo deste género, isto é aquele material que se utiliza nas bases dos ginásios. É fácil arranjar este tipo de material, mas vais precisar assim de qualquer coisa. Pousa isto em cima da base firme. Agora vais precisar de algo que eu não tenho aqui, papel de alumínio. Sabes aquele papel de alumínio que tu usas para cozinhar? Aquele papel de alumínio normal. Corta um bom pedaço que te ocupe. Repara, a medida deve ser esta. Se é que me estás a perceber. Pega nessa folha de papel de alumínio e pousa aqui. Depois com cuidado, senta-te nessa folha de alumínio e eleva os joelhos acima do sítio onde estás sentado. O que é que isto vai fazer? Bom, quando saíres, o papel de alumínio vai ter os teus isquios bem vincados. Tu deves pegar numa fita métrica ou numa régua e medir do meio a meio, ou seja, o isquio vai-te deixar uma espécie de bola lá marcada e tu deves medir do eixo dessa bola ao eixo da outra bola e sabes exatamente, com um processo caseiro e extremamente simples, qual é a tua largura de isquios. E em que aqui isto te vai ajudar a escolher o teu sling? Em pouco ou nada, porque agora faz uma comparação entre essa posição em que tu te puseste para medir os isquios, não é? Repara, joelhos para cima, costas como se tivesses um pau enfiado no rabo e a medir os isquios. Qual é a semelhança entre essa posição e a posição em que tu vais pedalar? Olha para mim enquanto eu falo contigo. Experimenta fazer um exercício. Coloca-te nessa mesma base firme e começa progressivamente a rodar para a frente. Vai haver um momento em que tu vais sentir que simplesmente levantaste os isquios do ponto de apoio. E nesse momento, essa medida perde toda a validade. Logo, essa medida só é válida para definir qual será o teu suporte mínimo caso tu pedalasses como os holandeses vão para o trabalho, assim. E aí tu precisarias de um sling deste género. Mas não é disto que nós estamos à procura, pois não. E é então aí que entram slings a sério. E entram formas de tu encontrares o teu sling de forma ainda mais séria. E acredita que a maneira como tu tens de encontrar o teu sling é das coisas mais simples do mundo. E a não ser que tu já saibas exatamente qual é o teu sling, não, meu caro, lamento, não dá para comprar por internet. Porque tu vais ter que te sentar em cima dele. E aqui há uma curiosidade, é como é que eu recomendo um sling? Porque tu sabes que existem centenas e centenas, se não mesmo milhares de modelos de sling. E todos os anos há novas coleções. Ainda há pouco tempo vi ser lançada uma marca que eu não fazia puta ideia que existia. E quando comecei a olhar para os modelos, eu pensei, meus caros, não vou recomendar slings. Não, destes não. São slings dos anos 90. Queres ver como é que é um sling dos anos 90? Ou antes, este é dos anos 80, peço desculpa. Isto é um sling dos anos 80. E eu agora vou-te perguntar assim, usavas isto? Claro que não. Mas eu vou dizer, mas ele é mole aqui. É mole, mas isto não presta.
Não presta porque, apesar dele ser mole e não ter o chamado rasgo prostático, não tem rasgo prostático, mas repara a tecnologia ergonómica dos anos 80 tem furos prostáticos. Furos. A verdade é que aquilo faz contacto com a zona perineal ou com a próstata masculina ou com a zona genital feminina e, portanto, não serve. Não serve. Isto é um sling de 120 gramas, se calhar já ouviste, que eu acho que já o mostrei num dos vídeos. Eu próprio já usei este sling e repara a forma tradicional dele. Este sling só tem em conta a largura dos isquios, 143. Depois é uma tábua, ou seja, é mais um daqueles slings bons, se eu for utilizá-lo, assim, porque à medida que eu começo a vergar para a frente, eu tiro os isquios de posição, porque começas a rodar. Eu acho que é o meu carro que está mal estacionado. E venho já. Resolvido. Onde é que eu ia? Sling. Completamente flat. À medida que tu começas a rodar para a frente, a zona da próstata começa a fazer pressão aqui e tu levantas os isquios e ficas apoiado onde? Na próstata ou, se fores uma senhora, uma menina, nos lábios da vagina. Não serve. E então surgem slings a sério, slings, os chamados slings de nova geração. E no final eu vou fazer aqui uma análise muito curta sobre um sling que eu testei há 10 meses atrás num dos primeiros vídeos do canal. Mas para já vamos ficar aqui, porque este é um dos slings que eu mais recomendo no momento. Este é o Specialized Power Arc. E este sling é na verdade muito bom e tem resolvido muitos problemas. Mas como é que eu recomendo um sling? Os slings funcionam um bocadinho como os medicamentos. Tu tens medicamentos que salvam 10 pessoas, mas matam 90. Nós dizemos assim, mas ele salvou vidas, sim, mas matou mais do que aquelas que salvam. Por isso é um mau sling, é um mau medicamento. E depois temos aqueles medicamentos que, efetivamente, vão provocar algum tipo de dano numa pequena porcentagem de pessoas, mas na sua esmagadora maioria vai ajudar, que é isso que é pretendido. Por isso é que os medicamentos têm aquele papelinho que é, eu nunca sei se é a bula, se é a burla, mas acho que não deve ser a burla, porque deve ser a bula. E os slings acontece exatamente a mesma coisa. A Specialized, quando lançou o sling, o Power, e o sling é tão bom que os chineses copiaram, e nós sabemos que o sling está a vender quando os chineses copiam, eu eliminei imensas lombalgias, imensas dormências do pénis, mas houve alguns praticantes que vieram a queixar-se depois, Pedro, as lombalgias terminaram, o pénis está cá o tempo todo, ou então não há dores nos lábios da vagina, mas aqui entre a zona posterior da coxa e o glúteo, aqui uma sensação pisada que é uma coisa horrorosa. E eu não estava louco ao perceber que havia ali alguma coisa de errado. Tanto não estava louco que a própria Specialized diz que fez uma evolução, o ARC, e eliminou esse tal problema. Eliminou porque eles alteraram a forma do sling. O Power convencional faz aqui uma pequena aresta, é mais elevado nesta zona. O ARC é totalmente arredondado, o que elimina esse conflito que havia aqui nesta zona. Mas o Power normal continua à venda, sim, porque aquelas pessoas que têm uma utilização mais recreativa e vão mais verticais podem perfeitamente usar o sling porque não lhes vai causar qualquer problema. Este é um SMP da linha Pro e, como tu já deves saber, para mim os SMPs são os reis dos slings, ainda são os reis dos slings, muito bons depois de encontrares o teu sling. E hoje tenho aqui um sling que eu recomendo muito e tem uma relação também preço-qualidade muito interessante. É um SMP, só que este é da linha, sei lá, Conforto, chamemos-lhe Conforto. Este é diferente da linha Pro porque este é em pele e este é vulcanizado. Por exemplo, eu não recomendo este para bicicletas de estrada, só para BTT. Isto porque nas bicicletas de estrada nós temos uma posição bastante mais aero e, repara, não sei se consegues ver aqui, mas o Well é o nome dele,
Well, é um pouco mais largo na frente e às vezes cria algum conflito aqui na zona interior da coxa, alguma fricção, alguma inflamação. É um sling que funciona mesmo muito bem em bicicletas de BTT, mas não funciona tão bem quanto isso nas bicicletas de estrada, sendo que quando eu digo que funciona bem em bicicletas de BTT, não me estou a referir a uma utilização mais competitiva, mais intensiva, mas aquilo que é o praticante comum, que é 95% dos praticantes, isto é um excelente sling. Eu não ganho qualquer comissão, eu não sou patrocinado pela SMP, nem coisa parecida, porque o meu trabalho é resolver problemas de praticantes que vêm ter comigo às consultas de biomecânica, aos bike fittings, e não vender material. Eu continuo a dizer, eu não vendo material para que a minha palavra não esteja em conflito com o meu trabalho. Tu podes perfeitamente colocar em causa, quando eu sugiro um sling, se eu os vendesse e dizer, mas afinal, tu estás-me a sugerir este sling porque o vendes ou porque eu realmente preciso dele, e eu não vendo, não tenho ligações, precisamente porque eu quando sugiro alguma coisa é porque realmente eu acredito que tu, enquanto praticante, enquanto atleta, precisas daquele equipamento, e é assim que eu funciono. Há 10 meses atrás, a Sociedade Comercial do Voga enviou-me um sling para eu fazer testes, o Pro Stealth. Se bem te recordas dele, senão eu vou deixar o link aqui para o vídeo. Apesar do sling ter sido desenvolvido para estrada, eu sinceramente em estrada acho que o sling não é grande coisa. Mas coloquei na minha bicicleta de BTT e atualmente 10 meses depois, aquilo que eu te posso dizer em relação, por exemplo, ao Pro, é o sling técnico mais feliz que eu encontrei até hoje. E ele vive na minha bicicleta de BTT e vai estar lá até ser necessário substituí-lo por outro exatamente igual, ou então até que me provem que existe algo melhor do que aquilo, que me arranjem para que eu teste e que perceba, não, este é ainda melhor do que o Pro Stealth. Até lá o sling vive quietinho e eu tenho recomendado imenso aquele sling. E mais uma vez digo, o sling está a vender porque os chineses já fizeram uma réplica, mas também posso dizer que a réplica dos chineses é uma verdadeira porcaria. E o sling original tem uma relação preço-qualidade tão boa que não vale a pena ir atrás da porcaria da réplica. Nestes entretantos, a Scott com a Synchros, que também é uma subsidiária da Scott, lançou um sling que é o Belcarra, que é uma cópia exata do Pro, tirando a parte da frente. O Pro é mais redondo, o Synchros é mais quadradão, mas no fundo trata-se de uma cópia exata do outro modelo, o que me deixa algo curioso. Porque é que estes slings são tão diferentes destes slings? Eu acho que, repara, é porque este sling, quando tu começas a fletir para a frente, ele continua a dar suporte aos isquios cá em cima, e esta curvatura, este encaixe anatómico, sem nada para fazer pressão, distribui-te a pressão dos isquios às virilhas. E é por isso que este tipo de sling, repara, uma vez mais, compara. E apesar do Specialized não ter esta curvatura, porque depois não tem a frente, este no fundo também tem esta zona aqui, bastante mais elevada. E faz com que sejam também slings técnicos a serem montados. Eu não vou explicar agora como é que se monta isto. Os SMPs eu já expliquei, tenho um vídeo a explicar isso. O Specialized vou deixar para outra altura, porque eu acho que já me estiquei muito e tenho mais coisas para fazer hoje. Espero que tenhas gostado do vídeo. Tens razão, eu disse que te ia dizer como é que podias escolher o sling ideal para ti, e esqueci-me completamente, por isso aqui fica. Senta-te em cima do sling, desde que tenhas a bicicleta bem ajustada a ti, coloca-te em cima do sling. Se o sling não se mostrar confortável nos próximos 60 segundos, ele nunca será confortável e nunca será adequado a ti, porque tu não vais mudar e o sling também não vai mudar. Por isso vocês são incompatíveis um com o outro. Esta é a forma mais fácil de tu identificares qual é o teu sling. Determinares qual é o teu sling pela largura dos isquios é uma maneira fácil de vender o sling que ainda se utiliza muito. Mas se está correta, está longe, muito longe de estar correta, porque tal como eu disse
há pouco, a única forma que aquilo te diz é qual é a largura mínima que a base tem que ter para suportar o teu peso. Se o resto da forma está adequada à tua anatomia, isso já são outros 500. E a única forma que tu tens de compreender se o selim é adequado à tua anatomia e se vai respeitar isso ou não, é sentar-te em cima dele na posição que irás utilizar durante as tuas voltas e perceberes se tu e o selim se fundem ou não. Não percas o próximo episódio, porque nós também não. E hoje ficamos por aqui. Deixa ficar as tuas dúvidas, comenta e até ao próximo vídeo.